63. Emory. A paisagem ao redor mudou tão depressa quanto o clima. A beleza do deserto ficará para trás. Os arcos de arenito avermelhado, as árvores afiladas e os cumes que se erguiam sobre quilômetros e quilômetros de rocha. Ali via-se uma terra arrasada, rochas carbonizadas onde nada vingava, afiadas como as presas de uma fera. Um vulcão imenso emergia da terra coberta de fuligem, e Emory soube que só poderia ser forja do sol. Ela torceu para que ele não decidisse verter o mar de fogo em suas entranhas enquanto estivessem ali. O céu também perderá o brilho débil do sol e os azuis desbotados. Uma tempestade se formava, indícios de eletricidade nas profundezas de nuvens escuras e ameaçadoras. Tem certeza de que está pronta? Perguntou Sidraeus. Eles estavam em um cume, um ao lado do outro, de costas para a forja do sol. Emory inclinou a cabeça um pouco para trás e o encarou. Os olhos eclípticos exibiam aquele brilho contente de novo, o que fez o estômago dela embrulhar. Ela engoliu em seco e voltou-se para o horizonte outra vez. Teio. A linha de lei vibrava sob seus pés, implorando avidamente para que ela liberasse sua magia. Emory conseguiu se segurar, porém, deduzido que, quanto mais esperasse, mais a linha a fortaleceria. Por fim, eles surgiram no horizonte, poltos de armaduras, espadas e asas douradas. A comandante e sua comitiva. Emory e Sidraeus tinham se apressado para detê-los antes que alcançassem Forja do Sol e conseguiram chegar bem a tempo. Então Emory evocou a magia das trevas, aceitando o poder da linha de lei, disposta a empregá-la para criar um grande espetáculo. Com isso, a escuridão caiu sobre eles, o breu espalhando-se pela planície árida entre Forja do Sol, atrás deles, e os cavaleiros que vinham na sua direção. Emory imaginou a cena, ela e o arauto da noite, de pé em um cume lado a lado enquanto a escuridão florescia ao seu redor. A julgar pelo cintilar das espadas sendo desembaiadas enquanto os draconicos se aproximavam, tratava-se de uma visão assustadora. Emory cambaleou um pouco quando o poder da linha de lei a atravessou, mas Sidraeus a segurou pelo cotovelo. A invocadora de marés percebeu que, graças a ele, nenhum fantasma surgira com sua magia. Afastando os pensamentos provocados pelo toque dele, Emory se concentrou na tarefa que estava por vir. A comandante se posicionou diante deles com a mão na espada. Era seguida por 3 cavaleiros, além do sábio mestre Bais e de seu pajem, Caius. Este observava Emory com os olhos arregalados de medo. Arauto da noite, disse a comandante, recebeu minha mensagem? Recebi, respondeu Sidraeus, sem titubear. Para sua infelicidade, a fera sobreviveu. Você não terá a mesma sorte. A comandante fez um sinal para seus cavaleiros. Peguei-nos. Emory estudou Caius. Ele pareceu perturbado, até envergonhado, à menção da criatura. Ela se perguntou se o amor que o pajem nutria pelas feras teria aberto seus olhos para a crueldade de seus mestres, após o que fizeram no cânion. Emory se virou para o céu escuro acima deles, onde havia sinais de movimento entre as nuvens. Caius franziu a testa, notando a mesma coisa. Emory torceu para que o rapaz entendesse quando Sidraeus disse à comandante: Lamento, mas você e seus cavaleiros é que parecem estar sem sorte. Genhael emergiu das nuvens escuras em um voo silencioso. Suas mandíbulas escancaradas revelavam chamas ofuscantes que vinham do fundo da garganta. A comandante mal teve tempo de sair do caminho antes que o dragão disparasse uma chama em sua direção, letal e precisa. Os cavaleiros entraram em um caos completo, fugindo em busca de um abrigo que não encontrariam. As chamas de Genhael destruíam a rocha árida enquanto Emory tentava em vão encontrar Caius, ao mesmo tempo em que torcia para que ele tivesse conseguido fugir em segurança. O céu acima de Genhael se abriu quando 12 draconicos armados surgiram trazendo o brasão do elmo dourado. Ivane os liderava com um sorriso feroz ao atacarem a Irmandade da Luz. Acompanhados do dragão, os cavaleiros da comandante não seriam páreo para eles. Emory se virou para Sidraeus. Ele observava o caos com uma satisfação sombria, e ela soube o que o deus provavelmente estaria pensando. Que estavam vingando a fera, que os draconicos mereciam arder em chamas. Você tinha razão, disse ela, em tom sereno, fazendo com que ele desviasse a atenção da batalha. Emory se aproximou, atraindo-o mais para perto de si. A fera me disse mesmo outras coisas. Como agradecimento, ela compartilhou uma verdade comigo. Emory teve a impressão de que o olhar dele pousou sobre sua boca. E que verdade foi essa? Algo de que eu já suspeitava,
mas torcia para que não fosse verdade. Ele franziu a testa, sem entender. Quando Sidraeus menos esperava, um colar nulificador, semelhante ao colar do qual ela o libertara poucos dias antes, foi posto em seu pescoço. Ele girou na direção da Draconica que o colocará, mas Vivian ergueu a espada na altura do coração do deus. Emory recuou alguns passos, e Vivian lhe ofereceu um breve aceno de cabeça. Tudo bem, garota? Tudo. Os outros estão em Forja do Sol? Esperando por nós, como combinado. Aos poucos, a confusão no rosto de Sidraeus deu lugar à raiva. O que está acontecendo? Indagou ele, dividindo-se entre Emory e a Draconica. As palavras de Emory foram cortantes. A verdade que a criatura me contou era sobre você. Pelo visto, você omitiu uma parte da sua história. Você já tinha tentado usurpar o poder dos deuses antes de ser aprisionado. Levou os invocadores de marés até a fonte para que absorvessem o poder dela para você, mas isso não funcionou. Você fez com que eles se destruíssem. O poder era forte demais e os matou. Mesmo assim, você estava disposto a arriscar mais uma vez e a me submeter à mesma coisa. A última invocadora de marés que talvez fizesse sozinha o que 4 outros morreram tentando. Emory. Mas essa nem é a pior parte, não é? Retomou ela, com uma risada amarga. A pior parte é que, no fim, foi você quem sacrificou os invocadores de marés. Foi você quem os entregou aos deuses para que sangrassem até definhar. A expressão dele era impassível. Eu fiz o que tinha que ser feito. Sem desculpas. Sem remorso. Emory não deveria ter esperado nada diferente. Você é igual a ele, murmurou ela, estudando o rosto de Keira. Mais uma pessoa que pretendera usá-la. De repente, os dois pareceram ser um só. Os olhos de Sidraeus se acenderam, um lembrete da divindade que habitava aquele corpo. Não me pareço com ele em nada. O deus puxou a corrente presa ao colar nulificador, mas nada aconteceu. Fora reduzido à fragilidade humana sob o efeito dele. Se eu não arriscasse os invocadores, os deuses destruiriam tudo. Acabariam com os reinos dos vivos e dos mortos, queimariam tudo e todos, inclusive a Teia e a mim, e construiriam algo melhor a partir das cinzas. E por que fariam isso? Para se proteger, por medo, por rancor. De que importa o motivo? Para eles, os invocadores de marés eram algo que nunca deveria ter existido. A única ameaça à divindade. Esse é o tipo de poder que os deuses têm. Podem acabar com todos nós em um piscar de olhos, se assim desejarem. Eu não poderia deixar isso acontecer. Então você ofereceu seus invocadores de marés como sacrifício. As mãos de Sidraeus estavam manchadas pelo sangue deles. E agora ia fazer o mesmo comigo, declarou Emory. Ele cerrou a mandíbula. Precisa acreditar em mim. Se eu soubesse, não acredito mais em você. Os sons da batalha se intensificaram ao redor deles. Emory fez um sinal para Vivian. Pode levá-lo. A Draconica puxou a corrente, mas Sidraeus firmou os calcanhares no chão, tentando resistir. Vivian o rebocou sem muito esforço, já que o corpo de Keiron era frágil sem o poder da divindade. Sidraeus aceitou o próprio destino, apesar do semblante de fúria desmedida. Para Emory, perguntou, o que vai fazer comigo? Ainda não sei. Talvez leve você de volta para a esfera dos sonhos, onde é o seu lugar. Já cansei das suas mentiras. O olhar de Sidraeus transbordava ódio, uma tempestade beirando a violência. Mas havia algo mais. Algo como mágoa e traição. Talvez até orgulho? Está vendo? Murmurou ele, com um tom de satisfação na voz. Eu e você somos iguais. Não somos. Juntos, nós poderíamos ter salvado os mundos. Agora temo que estejamos condenados a continuar como rivais. Ela se aproximou dele, a própria raiva borbulhando no peito. Quero deixar uma coisa bem clara. Não existe um mundo em que possamos ser qualquer coisa que não rivais. Eu desprezo o corpo que você habita e abomino a alma monstruosa que o preenche. Rivais não chega nem perto de descrever o que somos. Algo inflamado tomou as feições dele. Emory partiu à frente de Sidraeus e Vivian, mal se dando ao trabalho de conferir a batalha que ainda se desenrolava. A maioria dos membros da Irmandade da Luz tinha sido encurralada pelo Elmo Dourado, todos vivos. Genhael aterrissara em meio às chamas e à carnificina, mastigando algo que Emory não queria saber o que era. Então Ivane os alcançou com o rosto salpicado de sangue e um sorriso radiante. Ela tocou o ombro de Emory. Você se saiu bem. Ela tentou sorrir de volta,
Tentou se orgulhar de ter conseguido enganar Sidraeus, mas tudo que sentia era um vazio. Depois que a fera revelara a verdade sobre ele, Emori encontrara Romi em sonho e contará tudo. Juntas, bolaram um plano em que a invocadora de marés faria Sidraeus acreditar que ainda estava do lado dele. Sidraeus sabia que Vivian e Ivane tinham pedido a ajuda dos outros membros do Elmo Dourado para emboscar a Irmandade, mas desconhecia a parte de que se tratava de uma distração para capturá-lo. Ela não morreria por ele, não seria um peão na sua busca por vingança. Conseguirá o que queria dele, a partir de então, poderia focar na porta que tinha que encontrar. Quando se aproximaram do grupo, Virgil foi o primeiro a ir até ela. Cruzou os braços e franziu os lábios em uma postura quase cômica. É bom se explicar, mocinha. Ele olhou Sidraeus de soslaio quando Vivian passou o levando. Para Emori, disse. Sabe que eu teria ido com você se tivesse me chamado, não sabe? Emori ficou comovida. Eu sei, respondeu ela, apertando o braço de Virgil em um gesto que esperava que transmitisse o pesar por ter partido sem dizer nada e o quanto valorizava a amizade dele. Ainda mais quando viu Romi a observando com uma expressão cautelosa. Emori deu um último aperto carinhoso no braço de Virgil e foi até ela. Que bom que você foi até o fim, disse Romi. Não sabia se você teria coragem de se voltar contra ele. A frieza em seu tom feria tanto quanto suas palavras. Mesmo depois de tudo, a desconfiança de Romi em relação a ela continuava. Emori sentiu-se arrasada, sem saber se ainda havia algo a ser salvo ou se ela destruíra a amizade das duas de forma irreparável. Talvez estivessem fadadas ao distanciamento desde o começo, já que a natureza de suas magias as colocava uma contra a outra como se tivesse sido algo predestinado. Uma chave, uma invocadora de marés. A teia, Sidraeus. Estou do seu lado, R.O. Isso nunca vai mudar, mesmo que eu tenha mudado. Mesmo que nós duas tenhamos mudado. Sei que magoei você, mas estou me esforçando, de verdade. Suas palavras pacificaram Romi, e parte da tensão deixou seus ombros. Ela ofereceu um sorriso hesitante para Emori. Tudo era muito mais fácil antes, não era? Eu queria que as coisas voltassem a ser como no passado. Era típico de Romi querer se agarrar a quem já tinham sido, uma versão de si mesmas que existia em uma bolha perfeita, como se aquilo garantisse que seria mais fácil enfrentar as coisas difíceis. Mas a bolha estourara havia muito, muito tempo. Elas não eram mais as mesmas pessoas. Emori nem sequer queria ser. Ela pensou no que Sidraeus dissera. Que, ao ser forçado a viver na escuridão, ele não teve escolha a não ser absorvê-la. Talvez Emori tivesse feito o mesmo. Fora moldada pela escuridão, e parte dessa força estava enraizada em seu âmago. Talvez sempre estivera lá, esperando para ser libertada. De qualquer forma, a existência daquela escuridão, seu egoísmo, sua fome de poder, não significava que Emori não merecia ser perdoada. Tudo o que ela podia fazer era dar o melhor de si, apesar da escuridão, na esperança de que fosse suficiente para aqueles que a amavam. Amizades verdadeiras sobreviveriam às trevas. Mas ela não sabia se Romi via as coisas da mesma forma. 64. Romi. Forja do Sol ficava na base do imponente vulcão. Ivane e Vivian mencionaram as erupções que aconteciam ao longo dos anos, ainda que esporadicamente, e Romi torcia para que nenhuma acontecesse enquanto o grupo procurava a entrada. Erguendo-se das rochas, havia uma grande porta em arco com colunas esculpidas com ricos detalhes, perpassadas por fios de ouro e adornadas com gravuras de feras e dragões em voo. O arco era grande o suficiente para permitir a passagem de um dragão, mas Genhael não os acompanhou até ali. Preferiu ficar com os draconicos do Elmo Dourado, que, depois de cuidar da Irmandade, levariam Genhael de volta à liberdade, junto aos outros dragões. Romi esperava encontrar uma temperatura escaldante ao adentrarem a montanha. Eles se viram então em uma vasta caverna, repleta de colunas como as do lado de fora, ladeando um caminho que se aprofundava na escuridão. Rios de água fumegante cortavam o chão e, em alguns lugares, geysers espirravam água e vapor, como um alerta do que estava por vir. Este lugar tem cheiro de morte, disse Vivian, com um tom sombrio. Estou sentido. As palavras provocaram um calafrio em Romi, mas ela só conseguia sentir o chamado da canção, incentivando-a a seguir em frente. Está tão perto, parecia dizer, com um entusiasmo que contrastava com os horrores que permeavam o lugar. No entanto, a Draconica estava certa. De fato havia morte ali, esperando por eles na forma de uma pilha de ossos.
Era a carcaça de um dragão monumental que tinha o dobro do tamanho de Genhael. Ivane e Vivian se ajoelharam, inconsoláveis. Pensamos que Forja do Sol seria um refúgio para os dragões, disse Vivian. Mas é um cemitério. O que acham que aconteceu com ele? Perguntou Tol, de olhos marejados. Talvez tenha morrido protegendo isso. Ivane apontou para a parede de rocha preta e lisa atrás da carcaça. Havia um arco cercado por 2 géiseres fumegantes. A superfície da pedra era repleta de veias de fogo vivo, como se do outro lado estivesse o ventre escaldante do vulcão. Romi avistou a espiral dourada gravada no meio do arco. A porta para o quarto mundo. Tol se aproximou como se em transe, atraído, sem dúvida, pela mesma canção que fazia vibrar o sangue de Romi. Aspe agarrou o braço dele, puxando-o para trás. Uma tensão se instalou entre os dois. O sacrifício, disse Emori, abalada. Como vamos abrir a porta sem que Tol precise entregar seu coração? Era como se Emori tivesse acabado de sair de um buraco escuro, só então se dando conta do problema que os aguardava. Romi não deveria ter ficado surpresa. Tol endireitou os ombros e fitou a porta, tateando o sulco no centro da espiral. Tinha o formato de um coração, assim como a porta em Vishod tinha o formato do osso de Aspen. Se for preciso arriscar minha vida para trazer de volta a deusa de muitas faces e impedir que os mundos padeçam, ficarei feliz em sacrificar meu coração. Você só pode estar brincando, disse Virgil. Nada vale mais que sua vida. Mas não vou permanecer morto. Ele voltou-se para Emori. Não é? Emori balançou a cabeça. Não vou conseguir curar você como fiz com Aspe. Você não vai sobreviver. Romi olhou para Keira. A sombra. O deus das trevas habitando o corpo de um cadáver. Um cadáver que tinha sido revivido. E se alguém tivesse o poder de trazê-lo de volta à vida? Sugeriu Romi. Emori entendeu o que ela quis dizer. Não vou usar a magia da reanimadora nele. Mal consigo controlar outras magias do eclipse, e essa, não sabemos quanto de Keiran restou antes de Sidraeus tomar o corpo dele. Sidraeus. A teia. Foram aqueles os nomes pelos quais Emori se referira às marés e à sombra quando visitou Romi em sonho. Romi passou a enxergar com enorme nitidez a diferença entre as duas. Emori, um fruto de Sidraeus. Ela, uma criação de Ateia. Estou do seu lado, R.O. Isso nunca vai mudar. Mas elas não estavam do mesmo lado, estavam? Eram amigas, aliadas. Mas, por obra do destino, estavam em lados opostos. Ela queria acreditar que conseguiriam desafiar os papéis que lhes eram impostos, que a amizade das duas poderia sobreviver. Mas era difícil com o alerta de Ateia ainda ecoando em sua mente. Não se pode confiar em tais usurpadores. O que isso quer dizer? Vamos apenas desistir? Retrucou Romi, irritada com a própria incerteza. Não chegamos até aqui para dar para trás, não quando estamos tão perto de encontrar Ateia. Ela olhou de Aspen para Tol. Não é? Aspen engoliu em seco, nervosa. Tem que haver outra forma, sussurrou ela. Uma que não exija o sacrifício de Tol. E disse Emori, encarando Sidraeus. Podemos destruir a porta. 65. Emori. Pela reação de Sidraeus, Emori não sabia se ele estava satisfeito ou não com o fato de ela estar disposta a fazer o que tinham planejado. Mas ela não se importava. Não estava fazendo aquilo por ele. Abrir a porta não era uma opção se significasse que Tol teria que entregar o próprio coração. Não seria como a costela de Aspen. No segundo em que retirassem seu coração, ele morreria. Emori não era capaz de curar o que já estava morto. E ela não arriscaria recorrer à magia de reanimação. Mas poderia arrombar a porta para que o sacrifício de Tol não fosse necessário. Se ela era a única capaz de encaixar as chaves nas fechaduras, a alternativa poderia ser arrancar a porta das dobradiças. Então ela marcharia até o mar de cinzas e confrontaria os deuses pessoalmente se fosse preciso. Tinha que haver outra maneira de curar a doença que se infiltrava nos mundos. Emori pensou no que Sidraeus dissera sobre como os deuses tinham o poder de destruir o universo e começar tudo de novo. Aquele tipo de poder, ela estava começando a entender porque Sidraeus e Ateia tinham ansiado para que as coisas mudassem. Porque se sentiram compelidos a tirar o poder dos deuses e compartilhá-lo com os mortais. Se os deuses tinham tanto controle sobre seus destinos, com certeza poderiam salvar os mundos sem que tivessem que sacrificar nenhuma das chaves.
Eles tinham tentado aprisionar a Teia como punição pelo papel que desempenhara no desequilíbrio entre os mundos, e ela tinha escapado da punição ao se fragmentar. Talvez eles pudessem pedir aos deuses que curassem os mundos se garantissem que os pedaços de Ateia nunca mais voltassem a se unir, e talvez se entregassem Sidraeus também. O fim dos mensageiros. O equilíbrio recuperado. E como você vai explodir a porta? Questionou Romee. Emori quase enxergou as engrenagens girando na mente da amiga, a esperança relutante em seus olhos, ainda que a cautela permanecesse inabalável. Romee provavelmente sabia que aquela era a melhor saída, mas também sabia que aquele tipo de magia exigiria poder que Emori, sem dúvida, tiraria das chaves. Temos que tentar, insistiu Emori. Agora entendo melhor a linha de lei. Eu posso. Vou tentar evitar o poder de vocês ao máximo. Romee comprimiu os lábios, pensativa. Se Emori fizer isso, significa que nenhum de nós vai morrer, argumentou Aspen. Mas, se Tol entregar o próprio coração, isso significa uma morte. Por fim, Romee cedeu, mas sua hesitação era evidente. Emori esperou pelos comentários de Sidraeus, mas ele não disse nada, apenas observando com expectativa. Ela se aproximou da porta que ainda não era uma porta e se deixou mergulhar no poder da linha de lei. A força se multiplicou e se intensificou dentro dela até que Emori teve certeza de que tinha o suficiente para direcioná-la para a porta e fazer com que se abrisse. Mas então sentiu a doença de novo, maculando a linha de lei, atrapalhando seu foco, deteriorando o poder com o qual ela tentava se fortalecer. De novo, tentou limpá-lo, recorrendo a diferentes magias em seu arsenal, mas a mácula não diminuiu. Sua própria escuridão só cresceu, prestes a consumi-la como sua doença particular. Tanto aquela escuridão quanto o poder da linha de lei a invadiram e, de repente, Emori estava brilhando mais do que nunca, suas veias prateadas pulsando sem controle sob a pele. Emori gritou de dor. Era como se estivesse entrando em colapso novamente, mas em vez de uma explosão finita, aquela parecia não ter fim. Com muito esforço, ela tocou na espiral dourada no meio da parede de rocha, emanando-se o poder para ela. Aos poucos, as linhas vermelhas em brasa que cruzavam a rocha se tornaram prateada, e Emori soube que estava dando certo. O poder das linhas de lei e sua magia de invocadora de marés estavam se infiltrando na rocha, tentando abrir a porta. Ela se sentiu perdendo o controle, porém, se esgotando. A linha de lei era poderosa demais e a atravessava como se ela fosse um conduíte. Emori soube que morreria como os outros invocadores de marés de Sidraeus. Então ela sentiu os sinais de outras magias ligadas a dela. As chaves. As partes de uma divindade a qual sua magia não conseguia deixar de recorrer. Emori tinha jurado que não machucaria os amigos de novo. Assim, resistiu ao impulso de mergulhar no reservatório de poder deles, mesmo quando percebeu que estava prestes a se exaurir se não o fizesse. A escuridão a envolvia cada vez mais. Não havia uma válvula de escape. Era impossível que se infiltrasse em Sidraeus, com a tira nulificadora no pescoço e que, de qualquer forma, provavelmente se recusaria a ajudá-la. Ou ela se afogaria na escuridão ou extinguiria as luzes resplandecentes que eram seus amigos para ela mesma conseguir se manter à tona. Mas ela era a escuridão, não era? Como Sidraeus, fora forçada a se tornar o que era. Então talvez pudesse moldá-la. Emori absorveu a escuridão para seu interior, da mesma forma que Sidraeus fizera. Era uma fonte de energia única, uma magia que fazia parte da sua de alguma forma deturpada, mas que ela não queria e contra a qual lutara aquele tempo todo. Entretanto, surgiu como a peça que lhe faltava e para a qual ela abriu espaço. Ainda assim, a força da linha de lei continuava a arder dentro de Emori e a porta permanecia fechada. De repente, Romee apareceu ao seu lado, pousando uma mão em seu braço. Você consegue, Eminência. Pegue o quanto precisar. Se eu começar, não vou conseguir parar, balbuciou Emori. Aspen e Tol se aproximaram também, oferecendo seus poderes. Com muito esforço, Emori encontrou o olhar de Virgil. Prometa que vai me impedir. Prometa que não vai me deixar machucá-los. Virgil assentiu com pesar. Emori permitiu-se abrir para as magias de Romee, Aspen e Tol, suas forças vitais. Não foi como nas outras vezes. As magias dispararam dentro dela, mas ela não sentiu que estava tomando algo deles. Emori não era uma ladra de marés, e sim uma invocadora de marés que pedia a ajuda deles, uma criação de Sidraeus recorrendo às criações de Ateia para que juntos pudessem criar algo maior e melhor.
As chaves não estavam sendo consumidas porque estavam compartilhando seus poderes com ela por vontade própria. O poder emanava de Emory de forma abundante e arrebatadora, até que a parede diante dele se rompeu em uma explosão prateada. Primeiro veio o som da explosão e, no segundo seguinte, todos eles foram arremessados para trás, protegendo os olhos contra a luz. Por um instante de confusão, Emory pensou que tinha morrido. Que tinha matado todos eles. Então avistou silhuetas em meio ao fulgor remanescente da explosão, como fantasmas se levantando da morte. O zumbido em seus ouvidos impossibilitava ouvir qualquer coisa. No caos abafado e silencioso, alguém segurou seu rosto. Emory piscou depressa até que o rosto de Keira se materializou diante do dela. Os lábios dele se mexiam, mas Emory não conseguia ouvir nada. Será que tinha morrido e o encontrado na vida após a morte? Não. Keira não estava na vida após a morte. O que significa que ela também não estaria. E que aquele não era Keira. Nem de longe. Emory se desvencilhou das mãos de Sidraeus. A luz começava a se dissipar, e ela conseguiu reconhecer que as silhuetas eram seus amigos, tão atordoados e desorientados quanto ela. Emory agarrou Romy. Ela estava inteira. Viva. Todos estavam vivos, ainda que abalados. Vejam, disse Romy, sua voz soando distante aos ouvidos de Emory, mas pelo menos ela estava recuperando a audição. Emory olhou para onde a amiga apontava. Onde antes havia uma parede, agora via-se um buraco atravessando a rocha e, do outro lado, a escuridão da esfera dos sonhos. Você conseguiu, disse Romy, sua voz soando mais nítida. Ela estava sorrindo para Emory, seu medo por fim dando lugar à alegria. Nós conseguimos, disse Emory. Uma ajudou a outra a se levantar, ambas fitando a porta aberta, as estrelas do outro lado. Algo se aproximava deles no caminho estrelado. A princípio, Emory achou que fosse uma ubra. O que quer que estivesse indo até eles não parecia ter um corpo material, apesar da forma humanoide. Ela e Romy recuaram em um tropeço quando a figura emergiu da escuridão. Não era uma ubra, mas também não era algo inteiramente humano. A figura era formada por redemoinhos de poeira cintilante entremeados por raízes apodrecidas, filetes de água, brasas quase extintas e um leve crepitar de energia, como uma tempestade se formando em um céu encoberto. A criatura adentrou a caverna e pareceu inclinar a cabeça para o lado para observá-los. Em seguida, se agitou ligeiramente, e as estranhas nuvens mágicas ao seu redor começaram a se dissipar, revelando um jovem em um terno de veludo esmeralda. Seu rosto era bonito, apesar das veias escuras que se destacavam em seu pescoço e suas têmporas. Em intervalos, as veias piscavam em tons de prata e ouro, como se o sangue que corria por elas tivesse algum poder peculiar, como o de um nascido no eclipse, mas alterado, perverso. O cabelo loiro do jovem estava arrumado à perfeição, e, embora seus olhos estivessem encovados no rosto pálido e doentio, reluziam com vida em um tom de turquesa tão intenso que Emory não conseguia decidir se eram belos ou perturbadores. Romy xingou baixinho, olhando para o homem, boquiaberta ao reconhecê-lo. Este é Cornus Clover, disse ela. 66. Bas. A cripta foi interditada por tempo indeterminado até que pudesse ser reconstruída. As proteções, pelo visto, estavam perdidas para sempre. Não foi uma surpresa para Bas, dada a intensidade do colapso de Thames e o fato de que, dali a 200 anos, aquelas proteções não existiriam. A cripta que ele conhecia não contava com defesas tão mortíferas. Talvez aquilo servisse para abrir os olhos da Academia Aldrin quanto aos perigos de manter tais conhecimentos trancados, acessíveis apenas aos alunos considerados os melhores e mais brilhantes. O poder era capaz de corromper qualquer um, pensou Bas com amargura. Clover era prova suficiente daquilo. Alguns dias já tinham se passado desde o incidente. Os alunos estrangeiros estavam começando a ir embora. No dia seguinte, Bas também deveria partir, uma vez que tinha sido inocentado de qualquer envolvimento na explosão da cripta. Mas ele não tinha para onde ir. A ampulheta o rejeitara. Ele chegou a voltar lá e tentar abri-la de novo, mas era como se os fios do tempo ao redor da pedra o estivessem evitando de propósito. Em algum lugar do outro lado, Kai estava na companhia de um assassino e Bas não podia sequer avisá-lo. Sem ter para onde ir, ele pediu a Cordy que o ajudasse a viajar para a Baía de Arebel, onde ele talvez conseguisse atravessar a fenda temporal que Lucy mencionara. Ele poderia voltar ao tempo do qual vinha. A professora Celandine, Jai, seu pai, os nascidos no eclipse,
Todos ainda precisavam de Buzz, afinal. Mas ele ainda não reunirá a coragem de ir embora, não quando havia a chance, ainda que pequena, de Kai voltar. Buzz foi até o ateliê de Cordy e encontrou a porta destrancada. Ele entrou. Olá? Ah, que bom, você chegou, disse Cordy, com um sorriso forçado. Suas obras de arte tinham sido empacotadas. Buzz franziu a testa. Está de partida? Tenho que ir embora daqui. Recomeçar. Longe da mácula que seu irmão deixará. Todos em Aldrin perguntaram sobre o desaparecimento repentino de Clover. Cordy justificara o ocorrido com uma viagem inesperada para visitar um parente distante que estava doente. Buzz deduziu que fazia sentido que ela partisse antes que alguém descobrisse a mentira. Meu irmão era o mundo para mim. Eu não teria nada sem ele, e ele não seria ninguém sem mim. Ele não teria feito as coisas que fez se não fosse por mim. Ela fez uma careta. Consegue ver como isso é doentio? Ele matou pessoas e se convenceu de que estava fazendo isso para me salvar. Mas eu não preciso ser salva. Nunca precisei. Só quero levar a vida que escolhi, livre do fardo de um amor tão sufocante quanto o dele. Você vai ficar bem sozinha. Tenho minha arte e minha astúcia e a fortuna atrelada ao sobrenome Clover para me manter em Trevel. Mas acho que é hora de abandonar esse sobrenome, deixá-lo morrer aqui nos escombros de tudo o que Cornelius fez. Vou adotar o sobrenome de louca. Ela acariciou a barriga, animando-se com a ideia. Cordy Kazan é um bom nome, não é? Kazan. É lógico. Aquela era a peça que faltava para completar o quebra-cabeça. A família Kazan, Adriana, Alia, Vera, até Emory, não eram descendentes de Cornus, e sim de Cordy. Queria falar com você sobre uma coisa, disse Cordy, tirando um objeto de uma caixa cheia de cadernos e pincéis. Era o diário de Clover. Encontrei isso no quarto de Cornelius. Antigamente, era protegido para revelar o conteúdo apenas para ele, mas veja. Ela o folheou para revelar páginas abarrotadas de palavras e esboços. Por um momento, Buzz achou que poderia ser a sua versão do diário de Clover. Mas, ao tatear o próprio bolso, percebeu que ainda estava em sua posse. Buzz franziu a testa. As proteções sumiram depois que Clover partiu? Imagino que sim. Mas isso é o que eu queria te mostrar. Ela abriu o caderno em uma página que Buzz se lembrava de ter examinado. As primeiras passagens de Canção dos Deuses Afogados que esboçavam a feiticeira, a guerreira, o guardião e seus respectivos mundos. Cordy olhou para Buzz de uma maneira bem peculiar. Uma vez expliquei minha magia para você, a forma como consigo ver vislumbres do passado das pessoas, coisas de importância emocional. Na maioria das vezes, são impressões muito tênues, mas esses desenhos. Eu já os vi com muita nitidez antes. Na sua mente, Buzz. Ela buscou os desenhos que fizera dos personagens e Buzz percebeu que eram as ilustrações originais incluídas na primeira edição do livro de Clover. São os mundos pelos quais ele está viajando, não são? Perguntou Cordy. Então por que estou vendo isso no seu passado? Então Buzz explicou que Clover escreveria um livro famoso, que Buzz crescerá observando aquelas mesmas ilustrações. Ao fim do relato, Cordy lhe entregou os desenhos e falou: acho que meu irmão não vai voltar. E, mesmo que volte, acho que essa história não pertence a ele. Buzz demorou para compreender suas palavras. Mas ela tinha razão. Clover era o mal que ele próprio previra no Mar de Cinzas. Ele era o evocador de marés que provocaria o fim dos mundos, não Emory. Tinha sido aquilo que Thames vira no pesadelo de Clover, era a verdade por trás daquela visão. Clover, a força do mal. Emory, a luz que o enfrentaria. E, se Clover ainda estava no Mar de Cinzas dali a 200 anos, com certeza nunca teria voltado para a época na qual se encontravam, nunca teria escrito Canção dos Deuses Afogados. O que significava que Kai também nunca voltaria. Sem a Canção dos Deuses Afogados, a história em si seria alterada. Buzz não estaria ali se não fosse pela obra de Clover. Romy e Kai nunca teriam ido procurar o epílogo. Emory não teria se tornado uma invocadora de marés. Talvez todos ainda estivessem juntos em Aldrin, seguros e ignorando a existência de portas para outros mundos. Lucy estava com o epílogo ao passar pela porta com Clover, pelo menos, a versão futura do epílogo que Buzz trouxera e que Kai dera para ela. Mas, se Clover nunca o escreveu, será que o texto simplesmente iria se desintegrar nas mãos dela? Será que Lucy e Kai desapareceriam diante de Clover, retornando ao próprio mundo, ao próprio tempo,
porque o epílogo nunca os teria levado ao passado. Bas também desapareceria e reapareceria no próprio tempo, depois de esquecer tudo aquilo? E depois? Talvez os mundos ainda estivessem desmoronando, ainda precisassem ser salvos. E nenhum deles saberia. Não. Bas não podia correr aquele risco. Ele não queria mais sentir medo. Não queria mais ficar de braços cruzados enquanto os outros faziam o trabalho pesado e colocavam suas vidas em perigo. Ele sempre enxergara todos ao redor como heróis de uma história enquanto ele não passava de um personagem secundário. Mas os heróis eram heróis porque faziam o que os outros não conseguiam ou não queriam fazer. Eles aceitavam o que os tornava especiais e encaravam seus problemas. Era hora de Bas partir para a ação. Qualquer um poderia ser corrompido pelo poder, com certeza. Mas, da mesma forma, qualquer um tinha a capacidade de agir com bravura. Bas sabia o que tinha que fazer. 67. Emory. Cornus Clover abriu um sorriso educado, parecendo satisfeito por ter sido reconhecido. Excelente. Podemos pular as apresentações, então. Como isso é possível? Perguntou Vera, examinando-se o suposto antepassado de olhos arregalados. A aparência de Clover era a de alguém que não tinha mais de 25 anos. Mas ele existia havia 2 séculos. Ele deveria estar morto, não estar ali, vivo e no presente. Genética boa, brincou Clover, dando de ombros com um sorriso enviesado. E um pouco de sorte. O tempo no mundo dos deuses não flui da mesma forma. Mundo dos deuses? Repetiu Romy. Durante todo esse tempo, você estava no mar de cinzas? A atenção de Clover recaiu sobre Romy, depois em Aspey, por fim, em Tol. Vocês devem ser os heróis da história pelos quais eu estava esperando. Erudita. Feiticeira. Guerreiro. E a invocadora de marés que derrubou a porta que nos separava. Ele proferiu o último título como uma prece, se concentrando em Emory. Ela se lembrou de que se acreditava que o próprio Clover tivesse sido um invocador de marés, que ele era, na verdade, sangue de seu sangue. Alguém como ela. Alguém que entendia seu poder. O semblante de Clover transmitia que ele estava pensando a mesma coisa. Você se parece muito com alguém que eu conheci, disse ele, a voz carregada de uma emoção que ela não conseguiu decifrar. Mas ele se recompôs e aprumou a postura, ajeitando o terno. Pô, vamos em frente? Diante da falta de resposta dos outros, ele indicou a porta. Salvar os mundos. Restaurar o equilíbrio das coisas. Não foi para isso que vieram? Não foram chamados aqui para ajudar? Espere, disse Romy, com uma expressão confusa. Como você está aqui para começo de conversa? Você conhece a história. O erudito viaja pelos mundos e acaba ficando preso no mar de cinzas, fadado com seus companheiros de outros mundos a cuidar dos condenados nas profundezas. Clover fez um sinal para si mesmo com um floreio melancólico. Eu sou o erudito. Mas meus companheiros de outros mundos não sobreviveram. Fiquei preso sozinho no mundo dos deuses por muito tempo, à espera das próximas chaves. E aqui estão vocês. Juntos, podemos reabastecer a fonte dos deuses e deter a extinção dos mundos. Ele está mentindo. Os olhos eclípticos de Sidraeus ardiam de forma perigosa, fixos em Clover, que voltou-se para ele como se não o tivesse notado antes. Seu rosto se endureceu e o poder em suas veias pulsou em preto, prata e dourado, como se respondesse ao poder divino de Sidraeus. Consigo sentir sua magia. Clover estreitou os olhos como se estivesse tentando enxergar quem estava por trás do rosto humano de Keira. Quem é você? Eu sou a sombra que você venerava. A divindade que originou sua magia de invocação de marés. Que bom! Estamos todos aqui, então, disse Clover, animado. As partes fragmentadas de Ateia e a alma fugitiva de Sidraeus. Eu estava mesmo me perguntando por que não conseguia sentir você no reino dos sonhos. O que você quer? A pergunta de Sidraeus era tomada pela raiva. Clover arqueou a sobrancelha. A mesma coisa que você, trazer a teia de volta. Essa não é a solução para que você recupere sua forma? Esse é o senso de humor dos deuses, garantindo que o equilíbrio seja sempre mantido. Emory franziu a testa, tentando entender. Do que ele está falando? Sidraeus evitou o olhar dela. A atenção de Clover foi dela para Sidraeus. Ele não contou para vocês? Sidraeus só poderá recuperar sua verdadeira forma se os pedaços de Ateia forem reunidos. É óbvio que os deuses não acreditavam que as portas seriam reabertas,
Por isso nunca imaginaram que você chegaria tão perto de ser libertado de sua prisão no reino dos sonhos. Como sabe de tudo isso? Indagou Sidraeus. Eu também estive aprisionado nos últimos séculos. Mas, pelo menos, minha estada no mundo dos deuses foi proveitosa. Uma oportunidade para obter conhecimento e poder por meio da fonte de magia divina que fui naquele mundo. Quer dizer, fluía. Reabastecer a fonte, dissera Clover. O que queria dizer que a fonte secara. Toda a sua magia tinha se esgotado. A mente de Emory funcionava a toda velocidade enquanto ela observava o poder que emanava de Clover em estranhos espasmos. Ela se deu conta de que o poder ecoava em todos os reinos vivos. Um poder que ele poderia ter sugado das chaves e tomado para si. Emory recuou um passo. Você é a origem de toda a doença que está se espalhando pelos mundos, não é? Você é a razão pela qual as linhas de lei estão morrendo. Você tomou toda a magia da fonte e a corrompeu para o resto de nós. Clover se impertigou. Eu fiz o que Sidraeus e Ateia não conseguiram fazer. Tomei o poder dos deuses e me transformei em uma divindade. Até então, não fizera sentido para Emory como a podridão tinha se alastrado com tanta velocidade quando ela abrirá as portas, não quando as mesmas portas já tinham sido destrancadas por Clover no passado. O fato de terem sido seladas pelos deuses poderia ter limitado a magia, matando-a aos poucos, mas não explicava por que as linhas de lei pareciam deturpadas. No entanto, se Clover as tivesse contaminado de alguma forma, se o escasso poder que vinha da fonte não fosse divino, mas perverso, esse poder nunca foi seu. Exclamou Sidraeus, furioso. É verdade. Acho que foi seu primeiro, não foi? E você, tão generoso, o teria compartilhado com os mortais. Ou pelo menos é o que você diz. Eu não teria roubado tudo para mim como você fez. Clover baixou o queixo, com uma expressão de pesar. Admito que cometi um erro. Por isso o poder dos deuses está contaminando meu corpo. E por isso preciso reabastecer a fonte. Fui imprudente quando viajei pelos mundos pela primeira vez e não soube como me controlar na linha de lei. Eu sorvi até a última gota do poder das chaves. Não consegui parar, sempre desejava mais. Ele se virou para Emory. Você é uma invocadora de marés. Você sentiu, não sentiu, a sede insaciável, a atração constante do poder de Ateia? Emory o encarou, horrorizada. Aquele seria o fim dela se continuasse machucando seus amigos e extraindo a magia deles? Com o poder de Ateia que absorvi e a magia de Sidraeus em meu sangue, continuou Clover, eu me alimentei da própria fonte, usando todo o poder dos deuses até não sobrar mais nada. Talvez fosse por isso que ele conseguirá entrar na fonte sem ser completamente destruído, como acontecerá com os invocadores de Sidraeus. Se ele tinha absorvido a magia das chaves originais com as quais viajava, então tinha o poder da vida e da morte dentro de si. Assim como Emory fizera antes, quando abriu a porta. Um poder capaz de rivalizar com o dos deuses. Mas por quê? Perguntou Romi. Por que você quer esse nível de poder? Clover ponderou sobre a questão. Tudo começou com o desejo de ajudar meus companheiros nascidos no eclipse. Eu queria criar mais invocadores de marés para que todos descobrissem os poderes ilimitados aos quais temos acesso. Pensei que a única maneira de fazer isso seria trazer de volta as marés e a sombra, combinar a magia da morte e dos pesadelos com a da criação e dos sonhos. Mas, ao viajar pelos mundos, descobri que ambos eram culpados pelo fechamento das portas. Que os dois estiveram dispostos a sacrificar os invocadores de marés para os deuses. Porque eu traria de volta divindades que poderiam muito bem decidir que eu não valho a pena. Por isso decidi tomar o poder só para mim. Tirar o poder dos deuses pelo que fizeram com os invocadores de marés. Deduzi que eu me sairia muito melhor que os deuses governando os mundos e mantendo nossa espécie segura. Mas esse nível de poder. Percebi que não sou ilimitado, por mais que quisesse ser. Os deuses também não são, é evidente, uma vez que a fonte deles pode ser afetada com tanta facilidade. Mas Sidraeus e Ateia? Por que vocês acham que os deuses os separaram, confinando um ao reino dos mortos e o outro ao reino dos vivos? Os deuses sabiam que, juntos, os dois tinham um poder que era páreo para o deles. O olhar de Clover se tornou sombrio. E, com isso, finalmente vou poder me transformar em um verdadeiro Deus e garantir que a doença que atravessa os mundos seja erradicada e nunca mais volte. Se acha que vou permitir que você me use para se transformar em um Deus, está muito enganado, declarou Sidraeus. Não acho que você está em condições de me impedir, rebateu Clover,
indicando o pescoço de Sidraeus com um gesto da cabeça e um sorriso presunçoso. O colar nulificador. Sidraeus encontrou o olhar de Emory assim que a ideia se formou na mente dela. Com o uso da magia ceifadora, ela enferrujou o metal como fizera em outra ocasião. Sidraeus não perdeu tempo. Avançou contra Clover, mais fera que homem, e tão mortalmente rápido que o outro não teria chance contra aquele tipo de força. Mas Clover também não era bem um homem. Antes que Sidraeus o alcançasse, Clover desapareceu de novo, recorrendo às suas estranhas nuvens. Ele juntou as mãos, e uma explosão brutal de poder, raio e água e fogo e raízes, atingiu Sidraeus com tanta violência que soou como se um trovão abalasse a terra. Sidraeus foi arremessado para trás, atingindo em cheio a parede rochosa da caverna. Por uma fração de segundo, ele pareceu se dividir em dois. Havia o corpo de Keira estendido no chão e uma sombra fantasmagórica, uma ubra coroada, pairando sobre ele, como se o espírito de Sidraeus tivesse sido expulso de seu receptáculo. Emory pensou ter vislumbrado medo, confusão e alívio nos olhos castanhos, os olhos castanhos de Keira, iluminados com uma humanidade que era apenas dele, antes que o Deus retornasse ao corpo. Então tudo o que restou naquele olhar que se fixou em Clover foi um ódio assassino que era todo de Sidraeus. Antes que ele ou qualquer um dos outros tivesse tempo de reagir, Clover os imobilizou com algum resquício de magia encantadora. Ele pisou na linha de lei e respirou fundo, com as mãos voltadas para cima. Suas veias escuras ardiam em prata enquanto ele extraía a energia da qual precisava. Fortalecido, ele materializou criaturas do mais absoluto nada, criadas do pó da parede da caverna e dos pedaços de ossos da carcaça do dragão. Aqueles materiais giraram no ar e se uniram até formarem o que parecia uma dúzia de ubras, feitas não de sombra e pesadelo, mas de cinzas e morte. As criaturas cercaram cada uma das chaves, Romi, Aspen e Tol, e seguraram seus ombros com mãos ossudas, como ceifadores prontos para levá-las ao seu fim. Peço desculpas, disse Clover às chaves. É mesmo uma pena que vocês tenham que morrer para que a teia seja reconstruída. O quê? Perguntou Romi em voz baixa, empalidecendo. Não tinham chegado a essa conclusão? Vocês têm que devolver os pedaços dela, o que significa que não podem existir se ela voltar. Para que a teia volte, vocês têm que morrer. Mas prometo que não será em vão. Emory sabia que o horror no rosto de Romi era igual ao que surgiu no seu. Seus olhares se encontraram, em pânico. Antes que qualquer um deles se mexesse, antes que Emory pudesse implorar a linha de lei que lhe emprestasse seu poder para libertar-se da magia encantadora de Clover, antes que Romi, Aspen e Tol pudessem se enfurecer contra o destino impossível que os aguardava e lutar contra as criaturas que os seguravam, tudo tinha acabado. As criaturas de Clover envolveram as chaves com mais força e desapareceram com elas em nuvens de pó. Tinham sumido. Um grito atravessou a garganta de Emory. O desespero e a raiva foram combustível suficiente para que ela rompesse a magia encantadora como se não fosse nada. Clover focou-se em Sidraeus, mas Emory não permitiria que ele tomasse a única carta que ela tinha na manga. Avançou contra Clover, pegando-o de surpresa, e os dois tropeçaram na porta e caíram no caminho estrelado. Traga-os de volta! Bradou Emory. Clover se levantou sem dificuldade, limpando uma gota de sangue escuro no canto da boca. É para o nosso próprio bem, Emory. Consegue imaginar o que os mudos poderiam ser com alguém como nós no comando? Não vou deixar você matar meus amigos para se transformar em um deus. Todos nós temos que fazer sacrifícios. Você é um monstro, rebateu ela. Seu maldito antepassado. Outro invocador de marés como ela, que se corrompeu com o poder e desejou mais do que já tinha, da mesma forma que ela desejara ter mais poder e ser mais importante. Ao ver no que ele tinha se transformado, Emory soube que aquele era um caminho que ela jamais seguiria. Deus, monstro, retrucou Clover, dando de ombros. No final, é tudo a mesma coisa. Simplesmente há aqueles que têm poder e aqueles que não têm. Talvez você esteja certo, disse Emory, dando um passo para a frente. Mas uma coisa interessante sobre o poder é que ele pode ser tomado. Ela invocou o poder dele, tentando acessar seu reservatório ilimitado e todo o poder da fonte da qual ele se alimentara. O que pensa que está fazendo? Clover riu. Pare com isso. Você não é páreo para mim. Quando mais Emory se esforçava, mais irritado Clover ficava. Mas ele tinha razão, era como tentar mexer as estrelas no céu. Mesmo assim, ela não se deu por vencida. Com um olhar assassino, Clover investiu contra ela.
Sua intenção era evidente. Pretendia acabar com ela, matá-la por tentar roubar-se o poder igualmente roubado. Ele materializou uma faca da magia distorcida que o rodeava, raízes em decomposição, prata e eletricidade, e a atirou na direção do coração de Emory. Mas a faca nunca atingiu seu alvo, porque alguém entrou na frente de Emory. Não! Gritou ela, indo em direção a Sidraeus. Clover percebeu seu erro ao mesmo tempo que Emory. Ele atirara a faca bem no coração de Sidraeus, ou, pelo menos, no coração de seu receptáculo. De Keira. Ao cair de joelhos, Emory soube que era Keira, e não Sidraeus, quem olhava confuso para a lâmina fincada em seu peito. Porque Sidraeus estava logo atrás dele, um vulto de sombras girando em torno de estrelas de brilho tênue. Uma ubra com uma coroa de obsidiana. O governante da esfera dos sonhos, de volta a seu reino. Clover evocou um turbilhão de poder que mirou em Sidraeus, mas a divindade se dissolveu nas sombras antes de ser atingido, soprado por uma brisa que até então não existia. Clover teve um ataque de fúria. Seu plano só daria certo se ele tivesse Sidraeus. A ira tomou conta de suas feições, e ele se voltou para Emory, pronto para descarregar sua raiva nela. Mas, de repente, um verdadeiro exército de ubras pairou sobre eles. Elas cercaram Clover, obrigando-o a se afastar de Emory como se a estivessem protegendo. Clover não lutou contra elas, e não precisava, com todo o poder divino que tinha em si. Com um olhar ameaçador para Emory, ele apenas desapareceu em uma estranha nuvem de pó, assim como suas criaturas tinham feito com as chaves. Depois que ele partiu, Emory voltou-se para Keira. Aquele de fato era ele, apenas ele, uma vez que o espírito de Sidraeus deixará seu corpo. Seus olhos cor de avelã encontraram os dela. Estavam vidrados e abatidos, mas nitidamente eram os dele. Um filete de sangue escorreu pelo canto de sua boca, e ele desabou com a lâmina ainda alojada no peito. O mundo se reduziu apenas aos dois quando Emory se ajoelhou ao lado dele. Keira. Ele tossiu e vomitou sangue, olhando para o ferimento e depois para ela. Emory não conseguiu deter as lágrimas que escorreram por seu rosto. De forma instintiva, invocou sua magia de cura, pousando as mãos sobre o peito de Keiran para retirar a lâmina e curá-lo. Para salvá-lo. Não. Keiran a deteve com um toque sutil em seu pulso, fraco demais para qualquer outro movimento. Mesmo assim, havia um desespero naquele gesto e uma expressão suplicante em seu rosto. Me deixe morrer. Tenho que me livrar da mancha que ele deixou em mim. Você sentiu tudo? Durante todo o tempo em que Sidraeus esteve aí dentro? Como resposta, um lamento deixou os lábios de Keira. Emory se perguntou como teria sido para ele, ser reanimado e depois possuído pela própria sombra, a coisa que ele mais detestava. Depois de morrer, teria Keira vislumbrado a vida após a morte, visto seus pais, Farhan e Elisaveta de novo por um segundo de felicidade, antes de ser arrastado de volta àquele arremedo de existência? Será que Keira os encontraria de novo se Emory lhe concedesse a morte que ele pedia? Keira ergueu a mão na direção dela. Por um instante, Emory imaginou que ele afastaria uma mecha de cabelo de seu rosto como costumava fazer e se viu inclinando-se na direção de seu toque, apesar de tudo o que ele fizera. Mas então os dedos dele se fecharam ao redor do pescoço dela, não com força o bastante para machucar, mas o suficiente para deixar a boca de Emory seca de medo. Diante da expressão dele, não restavam dúvidas. Keira nunca a deixaria em paz. Se não podia matá-la ali, continuaria a assombrá-la. E, quando a luz deixou seus olhos, quando seus dedos se soltaram do pescoço dela e a morte o levou mais uma vez, Emory sabia que, para onde quer que a alma dele fosse, se é que Keira tinha alguma, estaria esperando por Emory. Parte 5. Os adormecidos. Kaisaloga não deveria sentir medo. Ele era o tecelão de pesadelos, feito para ser destemido em meio à escuridão. Mas medo foi tudo que ele conseguiu sentir quando a porta se fechou entre a esfera dos sonhos e Dovermeer. Entre ele e Baz. A porta não voltou a se abrir, não importava o quanto Kaia socasse. Ele gritou o nome de Baz até que a palavra dilacerasse sua garganta, até sentir gosto de sangue. Todas as defesas que rodeavam seu coração caíram a seus pés como vidro, e ele desabou também, derrotado, de joelhos. As estrelas o observavam, zombando dele. Uma mão apertou seu ombro. Não há nada a ser feito, Kai, disse Lucy em uma voz calma e acolhedora. A porta não vai voltar a se abrir. Precisamos seguir em frente. Devemos isso àqueles que deixamos para trás. O garoto que ele deixará no passado.
a filha que ela abandonara no futuro. Como eles conseguiriam voltar? Venham logo, vocês dois, chamou Clover com uma voz exageradamente alegre. Ele já estava seguindo pelo caminho estrelado, com um andar determinado e um sorriso confiante. Temos um universo para salvar. Lucy ajudou Kai a ficar de pé. Eles se entreolharam. Ele, o garoto dos pesadelos, ela, a garota dos sonhos. E, quando se puseram a caminhar pela escuridão, seguindo a única esperança que ainda restava, Lucy disse: não tenha medo. Mas Kai estava com medo. Era impossível não estar. Buzz não estava ali, sem ele. A escuridão que Kai conhecia era um abismo insondável. Ali não havia disfarces. Não havia armadura com a qual poderia se proteger. Havia apenas um medo visceral e a certeza de que ele tinha visto o garoto que amava pela última vez. 68 Emory olhou para a escuridão da esfera dos sonhos e se forçou a ficar de pé. Precisava encontrar Romy, Aspen e Tol antes que Clover pudesse levá-los até a quarta parte necessária para trazer a teia de volta. Às suas costas, Virgil, Nisha, Vera e as duas draconicas do Elmo Dourado surgiram no caminho estrelado, ofegantes, querendo saber o que tinha acontecido. Nisha caiu de joelhos, o nome de Romy escapando de seus lábios em um soluço. Virgil a puxou para um abraço, seu semblante triste. Vera segurava com firmeza a bússola que Emory lhe devolvera, olhando com raiva para o caminho onde Clover tinha desaparecido. O que vamos fazer? Perguntou Nisha, com a voz embargada de desespero. Um movimento atraiu a atenção de Emory quando a Ubra coroada veio pairar perto dela, silenciosa como um fantasma. Sidraeus. Ele não tinha partido, apenas abandonara seu receptáculo uma vez que se encontrava de volta à esfera dos sonhos. Emoções conflitantes agitaram o peito de Emory. Ela precisaria da ajuda dele mais do que nunca, mas sem um receptáculo ele teria que permanecer ali, sem forma. E talvez fosse melhor assim. Porque a alternativa era que ele recuperasse sua verdadeira forma, o que significaria que a teia estaria de volta e os amigos de Emory, mortos. Ela não permitiria que aquilo acontecesse. Pelo visto, a Ubra coroada chegou à mesma conclusão. Algo se passou entre eles, a compreensão de que aquela não seria a última vez que se viriam, para o bem ou para o mal. E então Sidraeus voltou para a escuridão de onde saíra. Nós vamos para o próximo mundo, anunciou Emory aos amigos com convicção renovada. Vamos encontrar Romy, Aspen e Tol, aconteça o que acontecer. Depois vamos para o mundo dos deuses, prometeu ela. E vamos fazer Cornus Clover pagar por tudo o que fez. 69. Buzz. Buzz sentou-se em seu lugar favorito na biblioteca do Hall de Crescens, na mesma mesa pequena em que, dali a 200 anos, ele e Emory especulariam sobre os poderes de um invocador de marés. Acima dele, um raro feixe de sol de inverno dava vida ao vitral, suavizando o roxo profundo das papoulas que retratava. A flor lunar que ele mais associava à irmã. Ele fitou um maço de páginas em branco à sua frente, as canetas com bicos de aço e os potes de tinta que pegara no quarto de Clover. A biblioteca estava silenciosa e era familiar. Se fechasse os olhos, ele conseguia imaginar que estava em seu próprio tempo, debruçado sobre o diário de Clover ou sobre seu famoso livro. Ali estava Buzz, porém, tentando se convencer de que o que estava prestes a fazer não era uma completa heresia. Se Clover não estava ali para escrever a história, alguém tinha que escrevê-la. E quem a conhecia melhor que Buzz? Aquele livro moldara sua identidade, o acompanhará por todos os capítulos de sua vida. Ele sabia grande parte de cor e tinha o diário de Clover para ajudá-lo a preencher as lacunas quando sua memória falhasse. Mesmo assim, Buzz não conseguia pegar a caneta. Tudo o que via em sua mente era o olhar ávido por poder de Clover, os cadáveres dos alunos que usará de cobaia, o corpo emaciado de Thames. Aquele era o verdadeiro legado de Clover, e Buzz se sentiu arrasado, desamparado e tolo por ter acreditado que Clover tivera boas intenções. Seu ídolo literário, alguém que ele admirara a vida toda, que ele transformará em herói dentro de sua cabeça, acabou se revelando o vilão da história. A verdade é que Buzz percebera que estava idolatrando uma pessoa que não era real. O artista, não o homem por trás da arte. Aqueles eram dois seres separados, mas como ele poderia ser capaz de dissociar um do outro? A história que o ajudara a sobreviver às dificuldades da sua infância parecia contaminada, maculada por más intenções e desejos vis. Ele teve a impressão de que nunca mais conseguiria ler aquelas palavras da mesma forma. Talvez fosse hora de deixá-la morrer.
Ele tinha nas mãos o poder de garantir que Canção dos Deuses Afogados jamais visse a luz do dia. Se Baz não pegasse a caneta, o nome de Clover poderia cair no esquecimento. Mas grande parte de sua própria história girava em torno daquele livro. Quanto da história dos mundos seria reescrita se Canção dos Deuses Afogados não existisse? Quanto dele seria reescrito? Baz não queria correr aquele risco. Aprenderá que o tempo sempre arranjava uma forma de fazer com que as coisas acontecessem conforme deveriam. Com um suspiro, Baz pegou uma caneta. No meio da primeira página, escreveu o título: Canção dos Deuses Afogados, de Cornus Clover. Antes que pudesse mudar de ideia, pôs-se em ação. Há um erudito nestas praias que respira histórias. Depois das primeiras palavras, um senso de propósito o invadiu, um sentimento de justiça que fez formigar a ponta de seus dedos. Baz escreveu o restante do livro em um frenesi. Sentiu cãibras nas mãos, mas estava tão concentrado que não se importou. Manteve-se fiel à história que conhecia, contando-a da mesma maneira, com as exatas palavras que estavam gravadas em sua alma. Um trecho foi particularmente impactante enquanto ele o reproduzia direto de suas lembranças. O primeiro a encontrá-la é o erudito vindo de nossas praias, o sábio que respira histórias. Palavras são tão essenciais para sua existência quanto o próprio ar. Talvez a metáfora mais adequada para ele pareça ser os pulmões, mas o erudito, na verdade, é como uma corrente sanguínea. A magia flui em suas veias assim como ele navega pelos mundos, tal qual rios correm para o mar e sangue pelas artérias. Sempre acreditou-se que o erudito tivesse sido Clover, de certa forma, era verdade. Mas ali estava Baz, escrevendo a história no lugar de Clover, um erudito inspirando as mesmas palavras que tinha inspirado quando criança. Algo se transformou em seu coração enquanto ele escrevia. As palavras de Clover, as que Baz crescerá amando, as que ele temia que fossem ficar diferentes para sempre agora que ele sabia a terrível verdade sobre Clover, não eram as palavras de Clover, mas, sim, do próprio Baz. Baz escrevera a Canção dos Deuses Afogados, não Clover. Ele sentiu que estava resgatando a história de sua infância de uma forma que nunca imaginara. E talvez aquilo fosse tudo o que ele poderia esperar. Respirar o tempo e as histórias, aquele era o papel de Baz. Ele era o pulmão da história, a sexta parte da equação, a peça sem nome do quebra-cabeça. O sopro inesperado da criação que percorreu todo o enredo, sem que ninguém percebesse. Quando chegou ao fim, Baz fez uma pausa e leu seu feito. Ele deixaria o manuscrito com Cordy para que ela o publicasse em nome do irmão, com sorte, se beneficiasse do dinheiro do livro. Dinheiro que poderia ajudá-la a sustentar seu filho e a manter os bens da família Clover, uma vez que seu irmão não estava mais ali para usar qualquer magia que fosse que o levará a fazer tal fortuna. Mas, ao ler o final, ele se deteve, incerto sobre o que fazer em relação ao epílogo. Será que tinha que escrevê-lo, se era uma parte que sempre esteve perdida? O epílogo já existia, estava com Lucy quando ela partiu. Baz suspeitava de que ela talvez o deixasse na esfera dos sonhos agora, onde Romeo o encontraria 200 anos depois. Mas e se ela não o fizesse? No fim, Baz escreveu o epílogo. Quando terminou, ele arrancou a página do resto do manuscrito encadernado e a estudou, pensando em Kai, Lucy e Romeo. Aqueles que dormem entre as estrelas. Só restava a ele torcer para que, assim como os personagens do epílogo, eles fossem os heróis inesperados da história. Quando Baz ia dobrar o epílogo e guardá-lo no bolso, a página brilhou com uma luz tão intensa que Baz teve que desviar o olhar. Ele a examinou por entre os dedos abertos, o coração batendo forte no peito. A claridade tinha se abrandado um pouco e havia partículas pairando sobre a página como pequenos grãos de poeira. Ou de cinzas. Não podia ser real. Ele tinha que estar imaginando aquilo. Sua mente estava tão absorta na história que ele tinha conjurado aquele sonho estranho, alucinação ou o que quer que fosse. Então ouviu em sua mente as palavras que ele mesmo tinha escrito, pulsando no ritmo de seu coração. Sua canção é carregada pelo vento, como cinzas que flutuam entre os véus dos mundos. Talvez um pedacinho dela esteja bem aqui, nesta página. Preste atenção. Aguce os ouvidos. O chamado dos deuses afogados ressoa. Você irá atendê-lo? Baz se inclinou, aproximando o rosto da página brilhante. Tinha cheiro de possibilidades. De sal do mar e terra molhada, carvão com fuligem e nuvens carregadas. As partículas de luz que emanavam da superfície eram frias ao toque, como a luz das estrelas e o toque aveludado da escuridão.
Baz respirou fundo e se sentiu envolvido pela luz que se intensificava. Qualquer que fosse a magia ali presente, ele foi puxado para dentro do epílogo. Literalmente por um portal em uma página. Quando seus pés tocaram o chão, Baz esperava encontrar-se sob um céu sem cor, sozinho na quietude de uma imensidão de cinzas. O epílogo ainda estava em sua mão, mas não se transformou em pó como aconteceu com o manuscrito do erudito. Ele também não foi puxado de volta para Aldrin, como tinha ocorrido com o erudito, esquecendo-se do lugar onde estivera até então. Baz ainda estava bem ali, com a página intacta em mãos e tomado pelo estranho desejo de rir do absurdo da situação. Não era o mar de cinzas, mas parecia ser a esfera dos sonhos. Baz estava em um caminho familiar, ladeado por estrelas. Ele só podia estar sonhando, mas parecia totalmente real. De forma instintiva, ele seguiu pelo caminho curvo, segurando o epílogo com força. Devia haver algum tipo de magia na página, já que ela o levará até ali. Baz se deparou com a porta de Vishod, desimpedida e sem o obstáculo das ubras ou de estranhas tramas que o arremessariam de volta no tempo. Sua mão pairou sobre a porta de mármore coberta de vinhas enquanto ele a admirava, cada fibra de seu ser desejando ver o que havia do outro lado. Mas alguma coisa o instruía a continuar. Não era uma voz, nem uma música, mas um sentimento de inevitabilidade que o fez recolher a mão e, sem olhar para trás, afastar-se da porta. Ele seguiu em frente. O caminho se curvava para dentro em um padrão que ele reconhecia como uma espiral. Baz se deparou com a porta dourada do mundo ermo e pensou na força da guerreira de canção dos deuses afogados. De novo, seguiu em frente até chegar à porta gelada do quarto mundo. Ali, ele hesitou. Se existia uma porta para o mar de cinzas, estaria naquele mundo, no topo da montanha onde o habilidoso guardião tocava sua lira. A lógica dizia que Baz deveria abrir aquela porta e encontrar o caminho para aquela montanha. Então por que o caminho continuava em frente, em uma curva? Baz o seguiu. A espiral ali era mais apertada, e ele teve a impressão de que estava descendo uma escada estreita. A escuridão se fechava ao seu redor e as estrelas começaram a rarear. Até que, por fim, ele se viu no centro da espiral, onde um gigantesco e antigo Tyr encontrava-se no meio do que parecia uma oficina. Baz tentou entender onde estava. O Tyr, em uma plataforma elevada no meio do ambiente, parecia tecer por conta própria, alimentado por uma força rítmica e invisível. Fios translúcidos que brilhavam levemente se esticavam em uma extremidade do Tyr, saindo pela outra como um pedaço de tecido semelhante ao que havia arrastado Baz e cai de volta no tempo. O tecido formava uma grande pilha no chão da oficina, como se estivesse esperando que alguém viesse esticá-lo e se maravilhar com os padrões. Embora fosse evidente que o Tyr era o ponto principal, o resto da oficina chamou a atenção de Baz, pois estava repleta de mecanismos de relógio muito peculiares. Para onde quer que se olhasse, havia engrenagens complexas, rodas, osciladores e pêndulos de prata, ouro, latão e obsidiana, cujos movimentos eram como os de uma grande orquestra. Havia dispositivos que ele reconhecia, como relógios de sol, ampulhetas e relógios de pêndulo, relógios de todos os tipos, antigos e novos e alguns que ele nunca tinha visto, bem como instrumentos que não eram relógios, como astrolábios, sextantes e rodas de medição. Um sino soou, alto e cristalino. Ah, Sr. Brisden, bem na hora. Baz se virou e se deparou com um homem parrudo de barba grisalha e desgrenhada que apareceu entre os relógios. Ele usava óculos de proteção inusitados sobre os cabelos escuros e grossos, e todas as 3 peças de seu terno não combinavam entre si, traje adornado não com um, mas 4 relógios de bolso. O homem consultou um deles, prateado com gravações que pareciam ondas, e o fechou com um floreio antes de se virar. Venha, disse o homem, supostamente para Baz, já que parecia não haver mais ninguém aqui. Desculpe, mas, quem é você? Perguntou Baz, seguindo o homem. Um assovio agudo vindo de um motor estranho que pairava perto do Tyr gigante chamou a atenção do homem. Ele foi até lá, aflito enquanto murmurava algo para si mesmo. Seus movimentos eram imprevisíveis e erráticos, como se ele estivesse sofrendo uma crise de nervos. Ignorando a pergunta de Baz, ele subiu os degraus da plataforma do Tyr e se pôs a consertar um nó nos fios. Pronto, anunciou, satisfeito com o próprio trabalho. Ele desceu e verificou um de seus relógios de bolso, dourado, com detalhes semelhantes a chamas, resmungando outra coisa que Baz não conseguiu ouvir. Com licença, disse Baz, a voz teiça e irritada.
Os olhos cinzentos do homem se voltaram para ele. Ah, sim, Sr. Brisday, me desculpe. O que dizia? Quem é você? Ele fez um gesto para as peças de relógio ao redor deles, o tir. Como vim parar aqui? Eu chamei você, é óbvio. Por meio de um portal em uma página. Ele sorriu. Inteligente, não é? Sim, mas onde estamos? O homem arqueou a sobrancelha grossa. Não é óbvio. Aqui é onde a magia do tempo acontece, onde tece os fios do tempo, onde os mecanismos da própria vida operam, mantendo o equilíbrio entre este momento e o anterior e o próximo e todos os outros entre eles. Bas pressionou a ponte do nariz. Estava ficando estressado. Por favor, pediu ele. Pode me dizer o que está acontecendo? Temos assuntos a tratar, você e eu. Mas, relógios, que falta de educação a minha. Você ainda não sabe quem eu sou. O homem ajustou a jaqueta e estufou o peito. Eu sou o deus do equilíbrio. E estava esperando por você, Cronomago. Epílogo: Os condenados. Romi despertou em um mundo de cinzas. Suas mãos e seus pés estavam amarrados por cordas e havia cinzas cobrindo suas roupas e enchendo sua boca. Diante dela, havia uma fonte enorme que lembrava a de Aldrin, embora nada corresse ali. Estava seca, como todo o resto naquele mundo esquecido pelos deuses. Drenado por Clover para saciar sua sede de poder. Ao lado de Romi, Aspe e Tol estavam amarrados da mesma forma, como oferendas aguardando o sacrifício. Deveria ter sido triste, mas tudo que Romi sentia era a nota esperançosa da canção em suas veias, que se intensificou mais do que nunca quando ela notou a quarta pessoa com eles. Ela saberia que o garoto era o guardião mesmo sem a marca em espiral em sua testa. Os 4 pedaços de ateia, unidos no mar de cinzas. Eles se entreolharam quando a música se tornou completa, com convicção e esperança refletidas em seus rostos. E, por trás de tudo aquilo, o ritmo sombrio da condenação da qual eles sabiam que não poderiam escapar. Tol não poderia entregar seu coração e sobreviver. O guardião não poderia se desfazer de sua alma. Aspen quase morrera ao ter a costela arrancada antes, e Romi, quanto de seu sangue seria derramado para trazer a teia de volta? Uma única gota? Ou ela seria drenada por completo e morreria também? Paciência, sussurrou a canção de ateia em seu ouvido. Tenha coragem. Romi e tia. Se a morte fosse seu destino, ela a enfrentaria de queixo erguido, como sempre fora sua intenção.